Voltamos a falar sobre o ataque a tiros ao pré-candidato presidencial da Colômbia, senador Miguel Uribe. A gente agora traz uma conversa para analisar esse cenário da violência política na Colômbia com a Rejane Bressan. Ela é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Mais uma vez, professora, muito obrigada por estar conosco aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Rejane, claro que a gente vai falar sobre esse cenário da violência política na Colômbia, mas antes falar sobre esse personagem da política no país, que é o Miguel Uribe. Como é que a gente consegue apresentá-lo? Sabemos que ele é um nome de forte oposição ao atual presidente do país, Gustavo Petro, critica, por exemplo, os índices de criminalidade na Colômbia, índices ligados à segurança pública. Qual é o perfil que a gente consegue trazer para quem está nos acompanhando, inclusive destacando também o histórico familiar? Ele que tem uma família ligada à política no país. Realmente, Miguel Uribe foi o senador mais votado no pleito de 2022 na Colômbia. Ele que é ligado à direita do país, aos partidos de direita, é um político que vem exercendo um contraponto bem importante ao atual presidente Gustavo Petro. Falando um pouco, não apenas da história política dele, mas lembrando um pouco qual foi a trajetória de vida, ele ficou órfão de mãe aos 6 anos, quando sua mãe, jornalista, morreu baleada no momento que se tentava o resgate dela, que estava justamente presa por aqueles grupos ligados ao narcotráfico e mais propriamente ligados ao Pablo Escobar. Ou seja, imagine que ele que nasceu em 1986 é um jovem político, mas ficou órfão muito novo, ou seja, a sua vida é muito marcada pela política e pelas tensões da própria Colômbia. Bom, ele vem ganhando bastante visibilidade ao longo da sua trajetória política. Como eu disse, foi o senador mais votado, mas mais do que isso, é um senador que vem apresentando um contraponto importante ao Gustavo Petro, que está tentando por decreto um plebiscito popular, uma consulta popular. E ele justamente se coloca contra e pede, inclusive, para que os atuais ministros não votem, não apoiem esse decreto do Gustavo Petro. Portanto, imagine que ele vem ganhando, claro, muito apoio dos opositores, mas, por outro lado, também reforça o lado opositor, o lado que é favorável ao atual presidente. Rejane, enquanto conversamos, acompanhamos algumas imagens que chegam da Colômbia, trazemos inclusive o momento do ataque ao senador, ele que já se colocava como um candidato presidencial em 2026. Aí é o momento, então, em que ele participa desse comício, desse evento num parque em Bogotá. E agora, atenção que a imagem ela é forte no momento, então, em que acontece esse tiroteio, esse é o momento em que ele é baleado. A gente, obviamente, aqui por uma questão de respeito a você que nos acompanha, a gente não exibe o momento exato em que ele é baleado, mas para trazer para vocês que estão nos acompanhando o contexto em que esse ataque aconteceu. O Miguel Uribe, de 39 anos, que fazia esse discurso quando foi atingido pelos disparos. Repito que já temos a apreensão do suspeito, um adolescente de 15 anos, segundo informações que chegam lá da Colômbia. Ele faz esse discurso quando várias pessoas ouvem os disparos, há uma correria. Esse vídeo que a gente vê agora é no momento, então, em que as autoridades atuam para localizar o adolescente que teria feito esses disparos. A gente acompanha também essas investigações e traz um olhar sobre os impactos políticos de tudo isso que a gente está acompanhando na Colômbia com a professora Rejane, que traz para a gente também um pouco do que pode acontecer, então, nas eleições presidenciais depois desse ataque. Rejane, acontece em 2026 as eleições por lá. Temos já essa figura de oposição ao atual governo do país sendo alvo desse ataque. O quanto que isso pode mexer com o cenário eleitoral colombiano? Certamente afeta diretamente o cenário colombiano, que não é um cenário simples nem fácil. O que acontece é que Gustavo Petro, ele representa a primeira vez que um partido de esquerda
seja de centro-esquerda ou uma esquerda mais radical, governa o país. E embora a democracia aconteça na Colômbia, a gente percebe o quê? Uma dificuldade de governabilidade do país ao longo dos últimos 30 anos, não é de agora. Lembrando que o país sofre uma pressão muito grande pelos grupos ligados ao narcotráfico. Então, é um país que vive tensões cotidianas dentro da sua política e, portanto, esse tipo de atentado, inclusive colocando Miguel Uribe numa situação muito delicada, afinal ele está internado entre a vida e a morte, acende mais uma preocupação em relação à própria democracia no país, ou seja, a dificuldade do país em viver a alternância de governos, em viver, de fato, instituições fortes. E claro que esse atentado coloca mais tensionamento. A gente tem que lembrar que Gustavo Petro vem respondendo a alguns processos ao longo do seu governo, desde o início, e muita dificuldade em atuar junto às instituições democráticas. Ou seja, o que eu quero dizer é que é um governo que encontra dificuldades, fragilidades, e claro que esse tipo de atentado ele acirra mais a situação política do país. Falta aí por volta de um ano das próximas eleições, mas nós já podemos esperar que será um ano bem difícil, bastante desafiador para a sociedade colombiana. E quando a gente olha para a história da Colômbia, né, Regiane, é inevitável a gente lembrar das séries de ataques que acompanhamos, de candidatos também em pleitos locais, mas até mesmo disputas presidenciais. É só a gente lembrar o caso do Luiz Carlos Galán, que acabou assassinado ali numa disputa também no ano eleitoral, ele que era um candidato presidencial. Hoje, como é que a gente consegue definir esse contexto de violência política na Colômbia? Vamos relembrar um pouco a história, a trajetória do país. Então, eu vou precisar voltar umas décadas para a gente lembrar que em países como o Brasil, como a própria Argentina, lá nos anos 50, nós tivemos reformas importantes que garantiram o mínimo de justiça social. E eu falo, inclusive, de uma tentativa ali de reforma agrária. Na Colômbia, essa possibilidade que aconteceu com Vargas no Brasil e mesmo com Perón na Argentina, na Colômbia isso nunca aconteceu. Então, nós tivemos a formação de grupos que inicialmente estavam ligados à justiça social, à reforma agrária, e esses grupos acabaram, nos anos 70, se envolvendo com o narcotráfico. Muito bem, o governo, para tentar conter esse grupo, criou-se um terceiro grupo, que são aqueles paramilitares, ou seja, são civis militarizados, ou seja, que têm propriedade de armas. E com isso nós temos um tripé das forças que atuam no país. E claro que essa situação acirra ainda mais o tensionamento e os conflitos militares no país. Ou seja, o governo não apenas tem que controlar os grupos ligados aos narcotraficantes, mas também conter a ascensão desses grupos paramilitares, ou seja, que são civis que foram militarizados, né? Eles possuem acesso a armas, enfim. Então, com isso, todo o cenário político da Colômbia ficou muito difícil, muito acirrado ao longo dos últimos 30 anos. É claro que nós temos uma série de tentativas de acordos de paz, isso a gente nós vislumbramos isso várias vezes ao longo desse século, dessas últimas décadas, mas, ao mesmo tempo, continua sendo um país com conflito social armado e um país bastante instável politicamente. Repito aqui mais uma vez para quem está nos acompanhando, as imagens, Regiane Bressan, ela que traz para a gente essa explicação sobre o cenário político lá na Colômbia. Esse é o momento, então, em que Miguel Uribe é levado do local para atendimento médico. Repito, ele já passou por cirurgia, o estado de saúde dele é considerado grave. E temos também o momento em que o ataque acontece, quando Miguel Uribe discursava nesse parque em Bogotá. Esse foi o momento que antecedeu esse atentado, ele que foi alvo de disparos
E temos agora a informação de um adolescente de 15 anos detido, mas outros envolvidos nesse episódio são investigados. Há um intenso trabalho de investigação agora na Colômbia. Regiane Bressan segue conosco. Regiane, para pontuar também um pouco do cenário político da América Latina como um todo, como é que a Colômbia se insere nele. Podemos dizer que é o país que tem o maior drama de violência política na América Latina? É um dos países que, de fato, sofre muito com a violência doméstica. É um país muito militarizado e um país, claro, que estrategicamente ele é bastante vulnerável a essas questões. Bom, primeiro eu preciso retomar a questão do narcotráfico, que é histórica no país. A gente tem que lembrar, por exemplo, do Plano Colômbia, como os Estados Unidos influenciaram o país nos anos 90 justamente para tentar combater o narcotráfico, que hoje não se limita mais a um único país, ou seja, as redes de cartéis elas estão espalhadas pela região, ou seja, eles atuam entre Colômbia, México, Peru, Bolívia, ou seja, a Colômbia ainda continua sendo um país vulnerável, mas compõe aí uma rota muito maior. Além disso, o país faz fronteira com a Venezuela e compartilha um histórico muito similar, lembrando aí da história do Simão Bolívar, da independência dos países. O que eu quero dizer? Que foram países que tiveram uma diplomacia amistosa ao longo de muitas décadas, mas hoje em dia são países que vivem em inimizade. Aliás, a Colômbia vem sendo palco do refúgio de muitos venezuelanos. Aliás, nós temos inclusive asilados políticos venezuelanos que estão na Colômbia, ou seja, a Colômbia tem esse desafio também em relação à sua fronteira, sendo, claro, geograficamente rota para as migrações ou para o narcotráfico que vai para a América do Central, né? Rumo à América do Norte. Ou seja, é um país que tem essa questão geográfica, mas essa questão política é bastante vulnerável. Ao mesmo tempo, é um país que superou, por exemplo, a Argentina em termos de crescimento econômico e acompanha aí o Brasil. Então, depois do Brasil, nós temos a Colômbia em relação à industrialização, em relação a PIB, em relação a potencial econômico. Isso, claro, favorece o país, mas dada a instabilidade democrática e todos esses desafios históricos, fazem com que o país venha a enfrentar muitas dificuldades. Portanto, a gente sabe que esse próximo ano não será fácil para o país, porque a Venezuela continua sendo governada por Nicolás Maduro, os problemas do narcotráfico são persistentes e nós temos, claro, uma onda mais de direita com o governo do Trump, que deve influenciar bastante as próximas eleições colombianas. Portanto, é esse o cenário que nós estamos prevendo para esse próximo ano no país. E que episódio que estamos acompanhando nesse momento na Colômbia? Mais uma vez, Regiane, peço licença para apresentar para quem está nos acompanhando o momento do ataque a Miguel Uribe. Esse senador é um político em ascensão no país, que já se colocava como candidato presidencial em 2026. A gente já não só acompanha a imagem, como também houve o momento em que os disparos acontecem. Mais uma vez, na íntegra, então, a imagem para vocês. Salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia, que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia, que tiene. Segundo, saúde mental. É o registro que trazemos aqui na CNN Brasil, atualizando também o estado de saúde de Miguel Uribe. Já passou por cirurgia e agora está nesse momento ainda sob cuidados médicos, ainda internado. É o momento então em que ele é levado ao hospital. Regiane, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa aqui conosco, professora de Relações Internacionais da Unifesp, comentando conosco esse cenário político na Colômbia, também todo esse contexto aí de América Latina, o quão delicado é o cenário político. Regiane Bressan, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima. Fico à disposição. Até uma próxima. Um bom domingo a todos.